Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor James que está falando e hoje eu estou aqui para ajudar vocês a fazer uma aproximação de raízes quadradas e de outros índices também, tá? Então eu vou dividir o videozinho em duas partes. A parte 1 eu vou falar só sobre a raiz quadrada e depois eu faço uma segunda parte falando sobre os outros índices. Vou, na verdade, fazer sobre a raiz cúbica e assim vocês conseguem estimar a raiz de qualquer índice. Primeiro, pessoal, o método que a gente vai utilizar aqui é do Newton-Raphson, tá? Na verdade, esse método, ele é um método para estimar raízes de qualquer função, tá? Ele trabalha com a questão da derivada, né? Então, você tem uma função, ela na íntegra em cima e a derivada dela embaixo, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. A intenção aqui é trabalhar mais com o pessoal do ensino médio, então a gente vai usar a formulinha já estabelecida embaixo, tá? Não é muito difícil para quem estuda cálculo fazer essa passagem aqui, tá? Transforma a raiz quadrada numa função e tal, e aí a gente consegue, na derivada dela, encontrar isso aqui. Mas não vou entrar nesse mérito. Então a gente vai usar essa função aqui. Primeiro a gente vai generalizar ela para funções do segundo grau. A gente está vendo aqui que a formulinha é para funções enésimas, né? Então, vamos generalizar ela para raiz quadradas, tá bom? Sempre com o símbolo de aproximação, né? Então, meu P, depois eu vou explicar para vocês o que é esse P aqui, tá? Mais N menos 1, né? O meu N, então, a gente vai fazer para N igual a 2, para o índice da raiz quadrada, tá bom? Claro que a gente não precisaria colocar aqui. Então, 2 menos 1. Então, eu já vou deixar a formulinha pronta para vocês aqui, tá? Para vocês não vão precisar ficar fazendo isso aqui toda hora também. X elevado a n, que é x elevado a 2. Tudo isso, né? Sobre 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1. Então, vamos melhorar isso aqui, né? Então, P mais 2 menos 1, 1 vezes x quadrado, só fica o nosso x quadrado. 1 vezes x quadrado, né? Não preciso colocar o índice 1 aqui. Embaixo, 2, né? Vezes x, 2 menos 1, x elevado a 1. Então, essa daqui, pessoal, é a nossa generalização para índice de raiz igual a 2, ou seja, raiz quadrada. Então vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo. O que é bom para também a gente sempre ter em mãos para fazer esse tipo de aproximação é saber os quadrados. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 1 ao quadrado. Quanto que é? 1. 2 ao quadrado. 4. 3 ao quadrado. 9. Só para a gente ter uma ideia, uma tabelinha aqui. Tendo essa tabelinha, aos poucos você vai pegando esses valores aqui e não precisa ficar fazendo toda hora, né? 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36, 7 ao quadrado, 49, 8 ao quadrado, 64, 9 ao quadrado, 81, 10 ao quadrado, 100. E a gente pode continuar ainda se a gente quiser, né? Por exemplo, se a gente quiser para raízes maiores, por exemplo, se a gente, com essa tabelinha aqui até o 10 ao quadrado, a gente consegue resolver raízes até 100. Todos os valores que a gente tem, né, no espectro aí de 0 a 100, tá? Mas vamos tentar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, se a gente quiser 11 ao quadrado, 121, 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, né? 169, 14 ao quadrado, 196, tá? E assim por diante se a gente quiser, tá bom? Então vamos tentar, né? Vou colocar até o 15 ao quadrado, que tem um exemplozinho aqui, que eu vou chegar perto do 15. 15 ao quadrado, 225. Tá bom? Mas podemos continuar se quiser. Então vamos tentar fazer um exemplo aqui para vocês, usando essa fórmula aqui. Então a gente já sabe que a fórmula é essa. O que é meu P? Tá?
P é o valor que vai estar dentro da raiz, aqui, ó. Então vamos fazer a raiz aqui, a gente vai calcular agora a raiz quadrada de 75, certo? Então o meu P é o 75. Alguns lugares, se vocês forem procurar, vai encontrar que isso aqui é x0, tá? O x inicial ou o x que mais se aproxima. Não tem problema, pessoal. Como a gente está usando só um índice aqui, não há problema em relação a isso. Então vamos lá. O meu x0 é o valor que eu mais se aproximo do resultado dessa raiz quadrada aqui. 75 está mais próximo de quem? 64 ou de 81? Tá aqui, ó, né? O 75 para 64 está distante 11. Para 81 está distante 6. Então está mais perto desse daqui. Então o meu x, tá? Ou x0, se vocês quiserem, vai ser o meu 9. Ou seja, o resultado mais próximo que eu tenho. Certo? E agora a gente vai fazer usando essa formulinha aqui. Então raiz de 75 é igual, meu P, que é 75, tá? A aproximação, né? Mais o meu x0 ao quadrado sobre 2 vezes o meu x0. Certo? Então, 75 mais 81, que divide 18. Então vamos continuar aqui embaixo. 75 mais 81, 156 dividido por 18. É claro que essa conta aqui, né, se eu tiver numa prova de Enem ou de vestibular, eu vou ter que fazer ela na mão. Então eu vou ter que fazer ela, a divisão dela. Eu não vou entrar no mérito da divisão aqui, depois a gente faz, eu vou fazer alguns outros vídeos de aproximação de divisão também para vocês, para facilitar a divisão, ou divisão, né, de maneiras um pouco diferentes da convencional que a gente faz. Mas se a gente pegar aqui a calculadora, a gente vai encontrar isso aqui, ó, 8,6666 e uma dízima aqui, né? Ó, coloquei um pontinho a mais aqui. Então, essa é uma aproximação para o resultado dessa conta aqui. Que se eu tivesse colocado isso na calculadora, tá? Então agora eu vou fazer o resultado correto dele pela calculadora, né? Eu encontraria 8,6602 e continua, né? Então, o que acontece aqui? A aproximação que a gente tem, ela é muito boa, né? Ó, ela ficou com 2 casinhas atrás da vírgula aqui, ó. Uma aproximação excelente por esse método. Vamos fazer um outro exemplo, né? Num segundo exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma raiz um pouquinho maior, né? Vamos pegar aqui a nossa raiz, uma raiz 215. Então, vamos pegar aqui a raiz de 215, certo? Então já sei que meu P aqui é 215. Então vamos tentar encontrar, lembra lá da tabelinha que eu fiz? 14 ao quadrado, né, dá 196. 15 ao quadrado dá 225, né? Se a gente quisesse aqui, ó, 16 ao quadrado, né, 256. Vou colocar a tabela toda que a gente vai precisar, mas é bom ter essa tabelinha, às vezes, marcada em algum lugar, que facilita bastante para resolver esse tipo de aproximação. E aí eu tenho o P215. O 215 se aproxima mais, eu acho que do 225 aqui, né? Ó. Então, se a gente perceber aqui, eu acho que o 225 está mais próximo. Então, o meu x0 aqui vai ser 15. Né? Lembram da formulinha como é que ela ficou? Né? Então, a gente para n nessa fórmula aqui igual a 2, eu tenho, né, que a formulinha da aproximação da raiz de P é P mais x elevado a 2 sobre 2 vezes x.
certo? Ou x0, como eu disse, se vocês preferirem, tá bom? Aí vamos jogar na formulinha, então, vamos ver o que a gente consegue aqui. Então, raiz de 215 é aproximadamente 215 mais 15 ao quadrado, tudo isso sobre 2 vezes 15. Vamos melhorar isso aqui, né? Eu tenho 215 mais 15 ao quadrado, ó, tenho aqui, ó, 225. Tudo isso, 2 vezes 15, 30. Vamos melhorar um pouquinho ainda. 215 mais 225, 440. Dividido por 30. Mesma coisa aqui. Se eu for fazer aqui essa divisão, até que essa daqui não é tão fácil, né? Porque você acaba cancelando os zeros aqui, fica 44 dividido por 3, você consegue fazer um pouquinho mais de facilidade, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, depois a gente vai fazer alguns videozinhos sobre divisão também. 14,6666. Certo? Então, se eu pegar agora isso daqui, raiz de 215, e fizer agora na calculadora, para a gente ver a aproximação, o resultado que a gente vai encontrar é 14,6628. Também, pessoal, uma aproximação muito boa, né? Ó, a aproximação está na segunda casa, atrás da nossa vírgula. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, né? É uma coisinha, só uma curiosidade para vocês, né? Um método do Newton-Raphson. Como eu disse, ele é para fazer aproximações das raízes de diversas equações aí, mas a gente fez um adendo aqui para a gente poder aplicar ele nas raízes quadradas nesse momento, e a gente vai ver agora numa segunda parte as raízes enésimas. Tá bom, pessoal? Obrigado, tá? Até mais!